Peraí que eu vou desistir. Vamos lá. Eu ensinei uma fórmula de calcular o desvio padrão. Calcular o desvio padrão é raiz quadrada da soma dos desvios absolutos da média ao quadrado sobre n. Mas presta atenção, qual é o problema dessa fórmula que é mais lógica? O problema é que você tem que ter todos os valores e tem que calcular um por um, tá? Isso é se for populacional. Se for amostral, tá? Que aí, no caso, a média muda de símbolo, mas continua sendo média, um x barra, tá? Eu tenho que dividir por n menos 1. É muito complicado explicar por que é diferente se for amostral e se for populacional, tá? Então, isso aqui é o cálculo do desvio padrão. No caso, aqui é o populacional e aqui é o desvio padrão amostral. Muito poucas pessoas estão vindo nas aulas. Eu estou quase cogitando cancelar esse curso, porque é muito complicado eu ficar dando esse curso, me desgastando e tendo pouca audiência. E no futuro eu dou esse curso. É impressionante, as pessoas não vêm no curso. Elas vão nos cursos ruins e não vão nesse. Vamos lá. É da César Rio também. Agora, olha o que deu aqui. São 10 elementos. Eu dei a somatória e a somatória do quadrado. Não tem a média. Aí aparece duas fórmulas extras para calcular o desvio padrão, tá? Essa é a fórmula do desvio padrão amostral e populacional sem usar a média, tá? Tem que saber essa fórmula de cor. O que é o coeficiente de variação amostral? Coeficiente de variação eu já expliquei para vocês. É o quociente do desvio padrão e da média, tá? O desvio padrão e da média. A média aqui é fácil, né? O que é a média? A média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Então, a soma de todos os elementos aqui é 20. São 10 elementos, a média é 2. O desvio padrão tem que saber a fórmula de cor, tá? É o desvio padrão amostral. Então, tem o n menos 1. Então, o desvio padrão amostral é o quê? É a somatória de x ao quadrado, que está aqui, ó, 140, menos o quadrado da somatória, 20 ao quadrado, dividido por n é 10, né, o tamanho, sobre n menos 1, 9. Então, é só fazer essa conta aqui, eu calculo o desvio padrão amostral. 140 menos 400 por 10, 40, dividido por 9. 140 menos 40 é 100. 100 dividido por 9. Bom, raiz quadrada de 100 nonos eu sei, né? Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 9 é 3. Certo? Ok? Entenderam o que eu fiz aqui? Bom, no caso aqui, a média não pode ser assim, porque a média é amostral, então só vai mudar o símbolo. E o coeficiente de variação, esse é o populacional. O coeficiente de variação amostral é a média sobre o desvio padrão S, tá? Então, coeficiente de variação é a média 2 sobre desvio padrão 10 terços. É 2 vezes 3 décimos, 6 décimos, que é 3 quintos. Certo? Só 5 pessoas. Eu acho que eu confundi, pessoal. Coeficiente de variação é desvio padrão sobre média, não média sobre desvio padrão. Contrário. Vai dar 3 quintos. Não era só inverter, né? Se você errou na prova, não precisa fazer as contas de novo, só inverter. A menos ser dissertativa. Então, desvio padrão 10 terços, média 2, então vai dar 10 sextos, que é 5 terços.
Gostei da questão. Eu tenho que elaborar umas aulas usando esse tipo de exercício para ensinar uma. Eu quero criar um livro para a pessoa entender. Exercício é bom. Tá? Exercício é um exercício que dá para fazer em sala de aula. É muito pouco, Thiago. Falta divulgação. A gente precisa fazer uma reunião da equipe para ver como vai divulgar. Um negócio no dente. Falar uma coisa com vocês. Esse assunto vai estar no novo programa do ensino médio, viu? Na BNCC. Então, provavelmente no Enem vai cair questões desse tipo aqui. Acho que não tão técnicas, mas usando esses conceitos, tá? Não tão cálculo. E esse exercício é muito legal, muito bom mesmo. Adorei esse exercício aqui. Vou adotar no meu livro esse exercício. Eu vou pular, tá? Eu tenho mais de 50 exercícios aqui. Ó, essa questão é bem complicada, mas legal também. Aqui. Há 10 anos, a média de idade em anos completos de 520 pessoas era de 30 anos, com desvio padrão de 8 anos. Considerando que todas as pessoas desse grupo estão vivas, o quociente entre o desvio padrão e a média da idade em anos completos hoje é... Então, veja, há 10 anos, 526 pessoas, a média era 30 anos. Então, a média de 526 pessoas era de 30 anos, a média. E o desvio padrão é 8. Passou 10 anos, tá? Se a média há 10 anos era de 30, qual que é a média hoje? 10 anos depois, qual que é a média? A média delas era 30 anos. E a média hoje é quanto? Há 10 anos a média de idade era 30. Qual que é de 300? Ó, oh, legal. Quantos anos você tem, Mayara? Quantos anos você tem, Mayara? 14. Tiago, quantos anos você tem? Mariana, quantos anos você tem? Beleza. Concorda que a média de idade de vocês é 14 mais 15 mais 11 dividido por 3? Eu perguntei dos três porque eu sei que eles são mais novos. Então, essa soma aqui vai dar 40? 1, 6, 10. Deu 40, né? Mara, você tem 10 anos, tá? A Mariana, você tem 10 anos. Viu, Mariana? 10 anos. A média dos três é 13 anos. Daqui a 10 anos, a Mariana, a Mayara vai ter 24. O Thiago vai ter 25. E a Mariana vai ter 20. A soma aqui é 69. Quanto que é 69 dividido por 3? 23. Isso é óbvio. Não deu 300 anos, né? Não deu 300 anos. Então, daqui a 10 anos, a minha idade vai ser 10 maior. Tá? Daqui a 10 anos, a minha idade... Então, daqui a 10 anos, a média vai ser 40. O desvio padrão não muda. O desvio padrão não muda com o tempo. Vou mostrar para vocês. Vamos calcular o desvio padrão aqui. Tá? Vamos calcular o desvio padrão. Bom, raiz quadrada, 13 menos 14, 1. 13 menos 15, 2, em módulo. 13 menos 10, 3. Dividido por 3, né? Então,
Raiz quadrada de 1 com 2, 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14. Raiz quadrada de 14 terços. Nem vou fazer o resto da conta. Vamos calcular o desvio padrão desse daqui. 23 menos 24, 1. 23 menos 25, 2. 23 menos 20, 3. Mudou o desvio padrão daqui a 10 anos? Desvio padrão não muda. Então, daqui a 10 anos, o desvio padrão é o mesmo. Então, o quociente entre o desvio padrão, que vai ser 8, e a média, que vai ser 40, é 8/40. 8/40 é 1/5, que é 0,2. Certo? Legal a questão. Só que tem que saber que o desvio padrão não varia. Posso. É que a primeira é bem técnica, né? É o seguinte, eu mostrei que um jeito de calcular o desvio padrão, Thiago, se for amostral e populacional, muda um pouco. Mas é o seguinte, o desvio padrão é o desvio da média de cada valor ao quadrado sobre o número de elementos. Se for amostral, eu divido. Agora, às vezes eu não tenho a média, peraí. Às vezes eu não tenho a média, eu não quero ter a média, eu não me convém ter a média, ou dá muito trabalho. Essa fórmula aqui pode ser prática. O desvio, a soma dos quadrados dos números menos o quadrado desse quociente aqui sobre n, tá? Aí foi o que eu fiz aqui. O que aconteceu? Travou aqui. Nunca aconteceu isso. Travou. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Só que Porcaria aqui tava travou. Não sei por que travou. Nunca aconteceu isso. Espera aí que eu vou fechar umas abas aqui. Não tem cabimento esse desgraçado fechar. A Paula gostou do meme dela dos gatos, né? Mas tá demorando aqui. Não tô conseguindo fechar o WhatsApp. É que eu deixo 200 abas abertas, né? Acho que vai voltar, viu, pessoal? Acho que vai voltar. É porque olha o tanto de aba aberta. Voltou só isso aqui, né? Agora não tá abrindo. Tinha dado uma travada, olha, eu não consigo, não sei se vocês estão, vocês não vê o mouse, tô um pouco das abas, eu não consigo. Eu cliquei em cima, vamos ver. Esse é o problema de tecnologia. Boa noite, Elaine. Sabe o que aconteceu quando a primeira vez que eu peguei data show para dar aula na escola, eu cheguei tão feliz. Oba! Vou dar aula de data show. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei 2 horas para ligar o data show, foi metade do meu tempo de aula. Um monte de sala ficou sem ver. Então, essa é a fórmula do desvio padrão, o Tiago. Agora, às vezes, o desvio padrão pode ser calculado usando essa fórmula alternativa, tá? Então vamos voltar para lá, para explicar para vocês o que é. Vou dar um exemplo na prática. Porque aqui está errado. Deixa eu explicar para vocês aqui. Vamos lá. Vamos fazer na prática. Vamos pegar um espaço aqui que tenha vago, fazer na prática. Vamos lá. Qual que é a tua idade, Sara?
Maiara tem 14. Qual que é a tua idade, Sara? E qual que é a tua idade, Eliane? Tenho 35 anos. Ah, então ainda bem que eu não estou isolado aqui. Não. Então, porque somos em poucos aqui. Tem mais um que eu esqueci, Paula. Quantos anos você tem, Paulo? Paula. Tem nada, 14. Nunca que você tem 14, Paula. Quando eu te conheci, você tinha uns 10, eu tinha 11. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores aqui. Tá? Vou somar todos esses valores aqui. Vamos lá. Não, a Paula é mentirosa. Ela falou para mim ano passado que ela tinha 13 e ano retrasado que ela tinha 12. Ela fica mudando a informação. Tô brincando, viu? A Paula não é mentirosa, não. Ó, 148. Somos em 7. Tá. Eu, 149, o meu deu 148. Não é 148 mesmo, não é? Vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir um ano para mim? 41 não tá bom, não, né? 41, 147. Diminui um ano, tá? Então, a média aqui é 147 dividido por 7, que é 21. Agora, presta atenção. Eu vou chamar essas idades aqui de X alguma coisa. É mais normal você botar em ordem esses valores. E você cria um negócio chamado Hall. Nossa senhora. Tá horrível aqui. Eu vou chamar isso aqui. Qual o menor valor? Esse eu vou chamar de X1, que é a Mariana. É Mariano. X2 é a Maiara. X3 a Paula. X4 o Thiago. X5 a Sara. X6 a Eliane. Eliane ou Elaine? Eliane. E X7. Elaine. X7. O N aqui é 7. Tá? Então, a média é 147. O que é o 147? É a somatória dos xi. Tá certo? Às vezes eu ponho só somatória do x. Ou às vezes eu ponho do i igual a 1 e o 7 em cima. É tudo mesma coisa. Eu posso escrever assim. Essa somatória é 147. Tá? Então, eu posso afirmar que a média, vamos escrever a média numa linguagem mais técnica aqui. Tá? Vamos apagar primeiro. E vamos escrever a média numa linguagem técnica. O que é a média? A média é a soma de todos os xi dividido por n. Isso é a média, tá? Então, 147 é a soma, né, tá aqui, dividido por 7, 21. Agora eu vou calcular o desvio padrão. Tem que aprender a usar essas fórmulas de somatório. O desvio padrão é um sigma, tá? Uma letra sigma. O meu parece sei lá, um 6, mas não é 6 não, tá? É um sigma. O desvio padrão é a raiz quadrada e eu tenho uma palavra que é variância. Variância é o quadrado do desvio padrão. O desvio padrão sem a quadrado. O somatório, vamos escrever a primeira forma do desvio padrão. O somatório da média menos cada um dos valores ao quadrado a média de cada um dos valores ao quadrado. Nota que o que está ao quadrado aqui é os desvios, dividido por n. Então, o que eu vou fazer? Cada um dos desvios é o quê? Vamos lá. 21 menos 14 é quanto? Ah, não, menos 11. 10. 10 ao quadrado, né? É o desvio ao quadrado. 10 é o desvio da Mariana. Mariana, você está 10 abaixo da média daqui da turma. Já a Maiara e a Paula estão 7 abaixo da média. O Tiago está 6 abaixo da média.
A Sara está 4 abaixo da média. A Eliane está 14 acima da média. E eu estou 20 acima da média. Então, eu apliquei aquela fórmula e divido isso tudo aqui por N, que é 7. Então, esse é o jeito de calcular o desvio padrão. Não é difícil de decorar como calcula o desvio padrão fazendo dessa forma, tá? Então, esse é o jeito de calcular o desvio padrão. Eu acho que dá trabalho fazer isso à mão, mas dá para fazer. Eu já pedi na prova para os meus alunos da faculdade fazer desvio padrão. Acho que eu já dei isso até no ensino médio. É verdade. Aquele desafio falou sobre estatística. Eu acho que ele não encerrou ainda, não, né? Tô somando isso aqui. 846 dividido por 7. 120, raiz quadrada, 120,86. 120,86? Não, até daria, mas não seria nada prático, né? Porque a raiz de 7 é irracional, né? Esse valor aqui é chamado de variância. E o meu desvio padrão, eu vou arredondar para 121. Porque ficou bonitinho 121. 121 é 11. Tá? Então, o desvio padrão das nossas idades é 11. Por quê? Varia muito a nossa idade, né? A gente tem gente de 14 até 41 anos. É uma variação grande, tá certo? Então, aqui a gente tem uma média. Presta atenção que eu vou falar um negócio super legal para vocês. De 21 e o desvio padrão de 11. Quanto que é a média menos o desvio padrão? Quanto que é a média menos o desvio padrão? 21 menos 11 é quanto? E a média mais o 21? Eu posso garantir que nesse intervalo eu tenho 68% das pessoas, se a nossa distribuição fosse normal. Como tem poucos, tá? Se a nossa distribuição for normal, simétrica, tudo, isso daqui seria um intervalo das pessoas entre 10 e 32 anos. É sempre 68, tá? Por que 68 é complicado de explicar? Mas entre 10 e 32, só eu e a Eliane que não estamos. Então, tem 5 pessoas de 7 que tem entre 10 e 38. Quanto que é 5 dividido por 7? Quanto que é 5 dividido por 7? 71%. Então, vocês viram que o desvio padrão está bem próximo do que a gente quer? Que é 68 para 71, a diferença é pequena. Então, a gente tem um desvio padrão de 11. Tá? Para um número pequeno, o desvio padrão pouco interessa. Mas tem uma outra fórmula para o desvio padrão. A outra fórmula, eu não preciso da média para calcular ela. Vamos copiar as idades de novo em ordem. As idades são 10, não, 11, né? 11, 14, 14, 15, 17, 37 ou 35? 35 e 41. Você concorda que a soma dessas idades é 147? Agora eu vou calcular o quadrado dessas idades, de todas elas, elevar todas ao quadrado. Eu não sei quanto que é 35 ao quadrado, nem 41 ao quadrado, fazendo a calculadora. 1225. Também não sei quanto que é 41 ao quadrado. 1681. Agora vamos somar todos esses moleque aqui.
quadrado de cada uma das nossas idades. Deu 3.000, a somatória do quadrado na cidade, deu 3.933. Tem uma outra fórmula de desvio padrão, Tiago, e é isso que eu expliquei. A outra fórmula é o seguinte, é a raiz quadrada do somatório ao quadrado menos o quadrado do somatório, isso sobre n, isso sobre n. Certo? Se for amostral, o raiz de baixo é n menos 1. Agora vamos calcular ali, ó. Somatório de ao quadrado, 3.933. Menos somatório disso daqui ao quadrado, menos n. Então, 147 ao quadrado, dividido por 7. Esse resultado eu vou dividir por 7. Então, vamos lá. 3.933 menos 147 ao quadrado, dividido por 7, vai dar 3.087, dividido por 7. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 846, dividido por 7. Espera aí. Que vai dar raiz quadrada de 121, 11. Não deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa, certo? Então, entendeu, Thiago? Tem duas formas de você calcular desvio padrão. As duas são iguais. Qual a vantagem dessa segunda maneira? Você não precisa calcular a média e o desvio um por um. Para muitos dados, essa segunda fórmula é a única opção, tá? E às vezes dão a tabela. Agora, deixa eu explicar uma outra coisa. Tem um outro dado importante, que é quando a distribuição não é paramétrica. 11, 14, 14, 15, 16... Não tem 15, né? Não tem. Você tem 15, né, Thiago? 17, 35, 41. Essa aqui é a mediana, concorda? Essa aqui é a mediana. A mediana está bem próxima da média, né? No caso aqui tem valores discrepantes, então a mediana é 35. E às vezes eu vou medir esse valor, que é o primeiro quartil, que eu expliquei na aula passada, esse aqui é o segundo quartil, e eu tenho amplitude interquartílica, que é o IS, que é 35 menos 14, que é 21. Esses dois valores substituem média e desvio padrão. O que significa que 35 menos 21 e 35 mais 21 tem metade de nós nessa faixa. E olha como isso é verdadeiro. 35 menos 21, 14. 35 mais... Não, mediana é 15, não é 35. É 15. 15 menos 21. Então, metade de nós tem entre menos 6 anos... Não, pera, ao contrário. Não, pera. Não é assim, não. Não, esquece. A amplitude interquartil 21 anos, metade de nós está nesse intervalo, tá? Então, mediana e amplitude interquartil substitui média e desvio padrão. Ok? Perguntas? Tem uns exercícios muito legais que eu quero fazer, tá? Olha aqui. A tabela a seguir mostra a distribuição de pontos obtidos por um cliente em um programa de fidelidade oferecido por uma empresa. 0 pontos tem 1, 2 pontos tem 2, 3 pontos 4, 4 pontos 1, 6 pontos 1, 8, 5, 9. A mediana da pontuação é o valor mínimo para que ele seja um cliente especial.
Qual a redução máxima que o valor da pontuação desse cliente pode sofrer sem que ele perca a classificação de cliente especial se todas as demais pontuações foram mantidas? Então, vamos lá. Mediana, tá? Essa diferença é tudo, Thiago. Entendeu? Se você não sabe diferença de média e mediana, eu teria que começar tudo de novo. É muito diferente, né? Média é distribuir tudo igualmente. Mediana é o valor do meio. Você divide a distribuição em duas partes. Metade é mais que aquilo, metade que é menos aquilo, que é um conceito-chave. Recomendo que você assista a aula de média, modo mediana, que eu dei segunda passada. Quando eu mandar, eu vou pedir para você assistir, porque tem muito detalhe. Média, soma tudo, divide pela quantidade. É igualar tudo. Mediana, valor do meio. Então, a nossa mediana das idades nossas é 14. Metade tem mais de 14, metade tem menos de 14. A média é 21. Significa que se todo mundo distribuir a idade para todo mundo, vai ter 21. Mas não é só isso. Tem muita teoria. Tem os outliers, tem a sensibilidade, tem a robustez da média. E isso é muito importante. Eu entendo que isso é muito pouco ensinado na escola. E os livros antigos falavam muito pouco. Então, vamos lá. Para achar a mediana, vamos ver quantos tem aqui. 1 mais 2 mais 4, 7, 8, 9, 10, tem 15. Se eu tenho 15 pessoas, quem que está na posição mediana? X1, X2 até X15. Quem está na posição mediana? O X o quê? Quem é o X da posição mediana, pessoal? Quando tem 15, quem está no meio? De 1 a 15, qual o número do meio? 7. O 7 é o número do meio. Não, 8, né? Maiara, estou explicando, é 15 mais 1 dividido por 2. É o 8 que está no meio, né? Tem do 1 ao 7 antes. Então, o oitavo número que eu quero achar. Então, eu vou achar a frequência acumulada. Aqui é 1, aqui é 3, aqui é 7, aqui é 8. Então, o oitavo está aqui, ó. A mediana, então, é 4. Mediana é 4. Eu faço a frequência acumulada. Na hora que der o valor, eu achei a mediana, tá? Agora eu não entendi quantos pontos o cara tem. Ah, tá. Então ele pode perder. A maior pontuação dele é 9 e a mediana é 4. Então ele pode perder 5 unidades. Certo? Se for ímpar, né, Mariana? A mediana é x mais 1 sobre 2. Se for par, é a metade e a metade mais 1. Deixa eu ver se eu faço esse. Eu quero fazer um exercício bem interessante. Olha aqui, esse texto é um texto chato. Mas olha aqui, ó, a mediana, a média, às vezes fala da moda, tá? Daí tem o pré-pago e o pós-pago. É só interpretar o texto, tá? Não vou fazer, não. Depois vocês dão uma olhada. Vou mandar essas listas depois. Lá, eu vou pôr lá no site. Eu não tive tempo ainda. Essa é muito boa. Essa vai ajudar a entender a aula passada, tá? Ó, você dispõe de um montante para investir em ações e precisa decidir em que empresa vai alocar esse montante. 3 empresas parecem interessantes e você resolve consultar o desempenho dela nos últimos 70 meses para minimizar possíveis riscos de sazonalidade no movimento das bolsas de valores.
Ou seja, sazonalidade tem a ver com... Não interessa para nós aqui na aula de matemática. Risco de sazonalidade tem a ver com risco de tempo, tá? Os dados revelaram a seguinte distribuição em porcentagem das rentabilidades mensais da ação. Ó, presta atenção. Eu tenho o desvio padrão, a média, o mínimo, o máximo, o primeiro e o terceiro quartil. Tá certo? Ok? Entenderam essa tabela aqui? Concorda que dá para fazer o box plot de cada uma delas? O menor valor aqui é menos 2,20 e o maior é 2,30. Vamos desenhar os box plot de cada uma da empresa. Não sei se eu desenho horizontal ou vertical. Vai de menos 2,20, menos 2,2. Vamos colocar de 4 em 4 aqui. Menos 2. Fazer o box plot. Menos 1,8. Não vai caber, né? Não vai caber. Tô muito... Vamos por menor. Peraí, vou pôr um monte de tracinho aqui. Faz de conta tudo igual, tá? Não vai me interessar muito. Menos 2,2, menos 2, menos 1,8. Nossa, show. Ah. Menos 1,6, menos 1,4, menos 1,2, menos 1, menos 0,8. Acho que não vai dar também. Menos 0,6, menos 0,4, menos 0,2, 0, 0,2, 0,1. Não deu. O mais difícil não está resolver exercício, está desenhar as escalas. Vamos fazer o seguinte. Vamos pôr de meio e meio. Sabe o que vai dar? Menos 2,5, menos 2, menos 1,5 é o 0,25. Menos 1, menos meio, 0, meio. Acho que vai dar, né? O maior é 2,3. 1, 1,5. Pode xingar? Vocês acham ruim se eu mandar falar um palavrão aqui? Não vou falar não, viu, galera? Vamos começar aqui para trás. Ai, meu Deus do céu, meu Jesus Cristinho. Menos 2,5, menos 2, menos 1,5, menos 1, menos meio, 1, não, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Agora até sobrou. Vamos lá. Então vamos começar no primeiro, tá? Média e desvio padrão não vai me interessar para fazer o box plot. Então, mínimo do A. Vamos fazer o A. Mínimo menos 1,8. Então, é mais ou menos aqui o mínimo dele. Máximo 2,20. Então, é mais ou menos aqui. Primeiro quartil, menos 0,20. Então, menos 0,20 é primeiro quartil. Terceiro quartil não tem a mediana, tá? Vamos supor que a média seja mediana. Então, ai, meu Deus, pessoal. Não dá para fazer o box plot por causa dos outlier, tá? Não dá. Ai, perdi tempo à toa. Olha por quê. Não dá para fazer o box plot. Eu tenho outlier. Certo? Não dá para fazer box plot. Putz, eu fiz esse tempão para calcular o box plot e não dá para fazer. Vamos lá. Ó, a alocação dos recursos vai ser feita de acordo com a atitude conservadora de não investir em empresa com rentabilidade considerada outlier. Lembra que eu ensinei outlier segunda-feira? Segunda-feira eu ensinei outlier.
entendendo aquela que apresentar valor além de 1,5 desvio quartílico. Isso aqui é amplitude interquartílica, tá? É a mesma coisa que amplitude interquartil. Abaixo ou acima dos quartis 1 e 3. Vamos calcular a amplitude interquartil de cada um. A, B e C. Vamos calcular a amplitude interquartil. No A é o quê? De menos 1,80 até 2,20. Não, mentira. O amplitude interquartil é Q3 menos Q1, né? Então, do A é o 0,80 menos 0,2. Então, a amplitude interquartil aqui é 1. Certo? A amplitude interquartil é 1. No B, Q3 menos Q1. Q3, 0,90. Menos 0,3. Amplitude interquartil aqui é 1,2. E aqui é menos 0,10. Q3 menos Q1. Menos 0,10. Menos... Ué, como é que vai dar amplitude interquartil? Estou fazendo tudo errado. Não, estou fazendo certo. 0,7 menos 0,01. Acho que é o cansaço. Então, amplitude interquartil aqui é 0,8. Tá? Como que eu calculo outlier? O outlier para cima é o Q3 mais 1,5 amplitude interquartil. Deixa eu até escrever essa fórmula. Não, deixa eu ler. E o outlier? Outlier para baixo. Essa questão é muito boa. Eu me baguncei na explicação, mas ela é muito boa para aprender o que eu estava explicando na aula passada. Sabe aquelas bolinhas? Tá? Então, Q3 aqui é 0,8, mais 1,5 é 1. Então, nessa empresa, um outlier é o cara que tem mais de 2,3. Ou menos 0,2. Menos 1,5 vezes 1. Então, menos 0,2 menos 1,5 é menos... Deixa eu pôr na frente. Menos 1,7. Então, para ser um outlier nessa empresa, tem que ser mais de 2,3 ou menos de menos 1,7. Essa empresa investiu em alguém mais de 2,3? Não. O máximo dela é 2,2. Mas ela investiu em gente com menos de 1,70. Então, essa empresa não serve por causa desse cara aqui, que é um outlier, tá? Então, eu tenho que excluir um outlier. Por quê? Porque ele é menos de menos 1,7. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. 0,9 mais 1,5, 1,2. E menos 0,3 menos 1,5 vezes 1,2. 0,9 mais 1,8. Um outlier na B é 2,7. Já um outlier na C é menos 2,1. Vamos ver se tem máximo maior que 2,7 ou mínimo menor que menos 2,1. Máximo não tem, né? Tá belezinha. O máximo ali é 2,7, não tem. O mínimo tem que ser menos de 2,1. E aqui outro outlier. Então esse é um outlier. Essa empresa também não presta, porque tem rentabilidades mínimas que ele não quer. E a última, 0,7 mais 1,5, 0,8. Então 0,7 mais 1,2. O máximo aqui nessa empresa é 1,9. Se passar de 1,9 não quer. E uma vez... Não. É menos 0,1. Estou fazendo de novo. Menos 0,1. Menos 1,5, 0,8. Então, menos 0,1. Menos... Eu queria explicar tão melhor essa questão. 1,5 vezes 1,8. 1,2 tem que ser menos de 1,3. Vamos ver se tem mais de 1,2. 1,9 e menos de 1,3. Não tem mais de 1,9 nem menos de 1,3. Então, essa empresa serve. Então, a empresa 3 serve. Tá?
Só para entender melhor o que eu estou falando, é o seguinte. Eu tenho um box plot. Certo? Eu tenho um box plot. O tamanho dessa caixa aqui é o Q1 e aqui é o Q3. O tamanho dessa caixa é amplitude interquartil. Vamos chamar de delta? Delta amplitude interquartil, para ficar mais fácil. Tá? Para alguma coisa ser outlier, tem que ser esse Q3 mais 1,5 esse delta. Ou esse Q1 menos 1,5 esse delta. Tá? O exercício anterior foi isso que era para eu ter feito, mas ficou bem bagunçado. Tá? Então, isso aqui são os outlier. Vamos ver se um de nós aqui é outlier? Eu já mostrei para nós, as idades são 11, 14, 14, eu saí, sem vergonha do Thiago não está aí, mas 15, 17, 35, 41. Será que eu e a Eliane somos outlier? Vamos verificar. Q1, 14. Q3, 35. Vou chamar de delta, amplitude interquartil. 35 menos 14, 21. Para ser um outlier, tem que ter 35 anos mais 1,5, 21. Ou seja, tem que ter 35 anos mais 30,5. 65 anos e meio para ser um outlier. Nenhum de nós aqui é outlier. Se tiver alguém com 66 anos, é outlier. Outlier negativo nem tem jeito. Seria 14 menos 1,5, 21. Teria que ser alguém que nem nasceu ainda. Teria que ter menos 16 anos e meio. Tá? Não dá para falar isso. Isso aqui seria um valor. Tá? Mas se fosse ação, ok? Não vou fazer aquela lá porque é um pouco mais complicado. Tá vendo? Aqui tá pedindo a mediana. É só usar essa fórmula aqui, ó. Tá? É só usar essa fórmula. Então, eu preciso calcular. Eu tenho que achar primeiro. Bom, aqui tá a frequência relativa, né? Então, eu teria que colocar 25, 40, 25 e 10. Eu posso fazer isso. É 100. Tá? Vamos achar a frequência acumulada. 25, 65, com 25, 90 e 100. A mediana de 0 a 100 é o 50 e o 51. Concorda que 50 e 51 estão aqui? Cinquenta e 51 estão naquela classe, tá? O limite inferior daquela classe é menos 1. Então, LI é menos 1. O N é 100. Frequência acumulada anterior, a frequência acumulada aqui é 25. Anterior a 65. Anterior é 25. FI é a frequência dessa classe, que é 40. E o H é o tamanho do intervalo, aqui está indo de 2 em 2. Só jogar na fórmula, eu acho a mediana. Aula passada expliquei a lógica da mediana, está gravado em vídeo, se alguém não viu, pode ver depois. N sobre 2, 50, menos 25, quer dizer, o que passou da mediana ali foi só 25, sobre 40, vezes 2. Esse é o valor da mediana. Então, mediana é igual a menos 1. 50 menos 25, 25. 25 vezes 2, 50 de novo. 50 dividido por 40, 5 quartos. Então, a mediana é igual a menos 0,25. Que não tem ali. É 50 menos 25 mesmo? Menos 1 tá certo. 50 tá certo. Menos 25, 41. Eu posso ter errado na conta.
50 menos 25, 25 vezes 2, 50. 50 sobre 40, 5 quartos. 5 quartos menos 1, é 1 quarto, 0,25 positivo. Certo? Eu vejo essas questões e fico pensando, é uma questão tão boa e nenhum livro tem essas questões que eu conheço. Eu quero fazer uma questão aqui e eu preciso fazer ela, que ela é muito boa. Essa aqui também é boa. Olha lá. Uma pesquisa em determinado município coletou, dentre outros dados, o número de filhos de cada família. E ali, a média é 2 filhos por família. A mediana é 1. A moda é 0, o desvio padrão é 3, a amplitude é 5. O que significa que a mediana é 1? Significa metade das famílias tem 1 ou menos filho e metade das famílias tem 1 ou mais filhos. O que significa moda 0? Significa que o número mais comum de filhos nas famílias é nenhum. A média significa o seguinte: se todo mundo distribuir os filhos entre as casas, fica 2 filhos para cada um. Desvio padrão indica que 68% das famílias têm entre 5 e menos 1 filho, né? E amplitude significa do máximo do mínimo. Então, se o mínimo é 0, não pode ser menos de 0, 0 mais 5 é 5. Ninguém tem mais que 5 filhos. Então, vamos lá. Metade das famílias tem mais que 2 filhos. Falso. Metade tem mais que 1 filho. O mais comum é que as famílias tenham 2 filhos. Falso. O mais comum é que não tem nenhum filho. Mais da metade das famílias não tem filho. Falso. Mais da metade das famílias tem 1 filho. Uma família padrão tem média 3 filhos. Não sei o que é a família padrão. De todas as famílias entrevistadas, nenhuma tem 6 filhos. Verdade. Que a amplitude é 5. Então, 5 é o máximo de filhos que tem. Tá ok? Muito boa essa questão também. Depende de conhecimento. Sem conhecimento, o que é média, mediana e moda, você não faz isso. Certo? Minha mesa não tá. Voltou. Eu tenho uma questão legal aqui que até me inspirou um negócio aqui para fazer uma questão. Aqui também está falando de outlier, ó. Falando de outlier. Não vou fazer porque não dá tempo. Aqui tá teoria da medicina, da mediana, medicina. Média, mediana. Ó, média e desvio padrão. Quer saber qual a maior variabilidade? A maior variabilidade é só você dividir média por desvio padrão e ver qual que é o maior, tá? A que for maior é maior variabilidade. A que for menor, menor variabilidade. Aqui é legal também, ó. Tá pedindo os quartis. Queria fazer essa também, não dá tempo. Vamos fazer essa aqui. A última. Eu tenho 4 observações. Eu não sei qual o valor delas. Eu sei que a média é 4. A mediana é a média amostral, tá? Então é isso aqui. A mediana é 3. A moda é 2. E a amplitude total, amplitude H mais é 6. Vocês notaram que não foi dado nenhum valor, mas eu consigo saber quais são os valores? Porque presta atenção. Quanto que é a moda? 2. Significa que pelo menos 2 desses números são 2. Tem que 2 deles serem 2. Já a mediana é 3.
Então, significa que a soma dos dois números do meio dividido por 2 é 3. Como a amplitude é 6, vamos supor que a moda é o menor valor. Aqui, a mediana tem que ser 3. Então, 2 mais quanto dividido por 2 dá 3. 2 mais 4, né? Então, aqui deve ser 4. E amplitude 6, 2. Mais 6, 8. Vamos ver se os números são 2, 2, 4 e 8. A média é a soma, né? Dividido por n. A soma é 4 mais 4, 8, mais 8, 16. 16 por 4, 4. Check. Deu certo. Eu quero saber a variância amostral. A variância é o quadrado do desvio padrão. Então, a variância amostral é só calcular o desvio padrão sem tirar a raiz quadrada. Então, é só pegar a média, que é 4, menos 2. Espera aí, a média não é assim? É assim. Quer dizer, isso aqui é a somatória da média menos cada valor ao quadrado dividido por n menos 1, porque é amostral. Tá? Então, vamos lá. 4 menos 2, 2. Ao quadrado, 2 ao quadrado. 4 menos 2, 2. Ao quadrado, 2 ao quadrado. 4 menos 4, 0. 0 ao quadrado. 4 menos 8, menos 4. Então, menos 4 ao quadrado. Dividido por 3. Então, 4 mais 4 mais 0 mais 16. Dividido por 3 é 24. Dividido por 3 é 8. Ok? Bom, pessoal, eu vou encerrando por hoje. Estou muito cansado, vocês devem estar também. Quero agradecer a presença de todos, tá? E quero convidá-los para segunda-feira. Convidem seus coleguinhas para comparecer. E para quem vai nas aulas de amanhã das Olimpíadas, o Thiago voltou, que bom, tá? Não é, mas alguém saiu. Não, todo mundo tá aí. Então, muito obrigado e por hoje é só. Valeu! Tchau. Tchau para vocês. Eu entendi o tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Elaine. Muito obrigado pela sua presença. Mary.